A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma semana que começa aí, mais uma semana nós estamos aqui com o nosso estudo sobre o perdão de Deus, né? É a terceira parte do estudo. E eu quero orar agora pedindo que o Senhor nos abençoe. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu dou graças ao Senhor, peço a tua bênção, para que o Senhor nos abençoe, meu Deus, a todos nós, e que nós aprendamos mais um pouco da tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, eu não posso deixar de falar nisso, em vista dos acontecimentos desses dias, desses tempos, né, que nos faz cada dia mais acreditar na volta iminente de Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando, irmão, creia nisso. E por isso, nós deveremos ou devemos estar prontos para a sua vinda, né? Devemos nos preparar. Você está pronto? Você está pronta? Então, no final, se você ainda não teve uma oportunidade de se arrepender e confessar Jesus Cristo como seu Salvador, no final do estudo, eu pretendo, como tenho feito nos últimos estudos, orar com você e te ajudar nisso. Amém? Então, nós passamos para o nosso estudo. Nós dissemos, da última vez, que a vontade de Deus é que nós não pequemos mais a partir do momento que conhecemos a Cristo. A partir do momento que nos arrependemos, abrimos o nosso coração, né? Recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, passamos a crer que só a morte e a ressurreição de Jesus pode nos salvar e nos levar para o céu, né? Mas também dissemos que se porém pecarmos, essa orientação da palavra de Deus, nós temos os recursos de Deus. A gente está sujeito a pecar, né? Então, o que fazer? Apesar de você ter se arrependido, não quer continuar na mesma vida, ter aberto seu coração para Jesus Cristo, crido no Senhor Jesus, crido na palavra de Deus, mas pecou, o que fazer então? Né? Em primeiro lugar, arrepender-se. Vou passar passo a passo, mas isso acontece quase que instantaneamente, né, no coração de alguém que é um cristão sincero. Mas eu quero mostrar para vocês o passo a passo que a Bíblia ensina. Em primeiro lugar, arrepender-se. Né? Arrepender, a palavra é metanoia, palavra grega que significa mudança de pensamento. Ou seja, eu pensava de um jeito, passei a pensar de outro. Né? Eu pensava de acordo com o mundo, penso de acordo com o que Deus nos mostra na sua palavra. Significa também mudança de atitude. Né? Eu tinha certas atitudes perante a vida, agora eu tenho outras. Né? E por aí afora, dá razão para Deus que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Em Apocalipse está escrito, lembre-se, pois, de onde você caiu. Isso é uma advertência de Jesus para uma das igrejas do Apocalipse. É uma das 7 igrejas. E ele fala sobre aquela igreja, que era uma igreja que era abençoada, mas Jesus olhava, via para nela também que havia coisas erradas naquela igreja. E ele diz, lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Né? Essa é a exortação bíblica. Arrepender e mudar o curso da sua vida. Mudar o seu rumo. Segundo lugar, confessar. Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, diz o Espírito Santo através
do apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta passagem, essa referência bíblica, irmãos, é para quem já conhece a Jesus. Não é para aquele que está aí no mundo perdido, que não conhece. Eu já vi muita gente ensinando a isso para uma pessoa que está perdida, não quer saber de Deus. Aí a pessoa fala assim, não, só confessa, Deus te perdoa. Não é nesse sentido, tá? Isso aqui é para quem já conheceu a Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, já recebeu a salvação. Mas aí caiu, pecou. A instrução do Senhor é essa, que se essa pessoa confessar os seus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para aquele que está no mundo sem Deus, né? Que nós chamamos de incrédulo, de infiel, a série de palavras. Mas aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, não recebeu ainda a salvação. Para aquele, nós temos que pregar o Evangelho. O Evangelho. Mostrar para ele que ele é um pecador, que ele está perdido, que ele precisa de um Salvador. E aí apresentar Jesus Cristo como solução para a sua vida. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos garante a vida eterna. Nos prometeu isso. O salmista também diz, olha, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Gente, o salmista está dizendo que quando eu calei, quando eu pus pano quente em cima dos meus pecados, eu me justifiquei, procurei uma justificativa para os meus pecados, eu fiquei mal. Envelheceram os meus ossos pelos gemidos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Isso é enfermidade, ficar ruim, ficar mal, triste, angustiado, etc, etc, etc. Mas aí, mais para frente, o mesmo salmista diz, confessei-te o meu pecado, ele falando para Deus, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, ou seja, não procurei me justificar os meus erros, confessei, Senhor, eu errei mesmo, não devia ter feito isso, mas eu fiz. Eu disse, diz o salmista, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus quer perdoar. Deus quer perdoar. Mas nós precisamos reconhecer o nosso erro. Arrependimento é isso, é você reconhecer o erro e tomar a decisão de não praticar aquilo mais. Pode acontecer? Pode. Quando dá as tropeçadas. Aí entra 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceiro lugar, gente, abandonar o pecado. Está dando para entender a sequência? Arrepender, confessar, abandonar. No livro dos Provérbios está escrito, quem cobre as suas transgressões, você esconde, põe pano quente sobre os seus erros, ou os erros de alguém, jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Então nós passamos para uma nova sequência, oferecendo um novo começo. Baseado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2,
versos 1 a 6. Deixa eu abrir aqui. Ezequiel 2. Você na sua casa pode aproveitar essa paradinha, né? Abrir sua Bíblia aí para acompanhar. Está escrito assim: esta voz me disse, fala sobre o chamado de Ezequiel para o ministério profético. Esta voz me disse: filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé e ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinhos, e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Amém? Então, essa é a passagem. Deus vai oferecer um novo começo àquele povo rebelde, né? Nos versículos 4 e 5, está escrito: os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. Sabe, irmãos, quantas pessoas do nosso meio hoje precisam de um novo começo? Talvez nós mesmos, né? Talvez nós mesmos. E quantas pessoas já desistiram, desanimaram, desistiram da vida cristã por não enxergar essa possibilidade através dos anos. É mais fácil acomodar-se à realidade do que continuar esperando, sonhando e tentando ver alguma coisa que parece não ser possível. Para alguns, isso diz respeito ao seu casamento. Para outros, a relação com seus pais, com seus filhos, né? Para outros ainda, o fim de seus sonhos quanto a trabalho, chamado, ministério, igreja e por aí afora. Ezequiel tem algo para nos dizer, né? E ainda que o povo tivesse o coração endurecido, ele não desistiu. Manteve-se firme, ainda que ele mesmo estivesse no exílio, sofrendo dores físicas, emocionais e espirituais. O novo começo, irmãos, exigia que o povo entendesse duas mensagens. O juízo, o justo juízo de Deus para se arrepender e optar por um novo começo. Tem muita gente entre nós hoje que precisa disso, sabe?
que Deus dá uma chacoalhada, uma balançada naquela pessoa para despertar a pessoa e que para que ela possa optar por um novo começo, possa começar de novo, né? E a segunda mensagem, a promessa de restauração para quem fizesse essa opção, ou para quem fizer esta opção de um novo começo. É a mesma coisa hoje, mesma coisa. Para começar de novo, temos que estar dispostos a enfrentar os nossos próprios erros, pecados, mecanismos de defesa, não é verdade? Também justificativas dos nossos erros, autocomiseração, que é dó de si mesmo, né? Etc. E dispostos a sair da nossa zona de conforto para uma nova vida com Deus. Muitas vezes a enfermidade, descontentamento ou mal-estar não é apenas individual, é coletivo, porque nós somos parte de um grupo desobediente, com hábitos e padrões errados que já assumimos como normais nos relacionamentos, na família, no trabalho e na igreja. Para um verdadeiro recomeço, nós precisamos de um quebrantamento coletivo, ou seja, de todos, porque é muito difícil para uma pessoa mudar sozinha. Uma nova glória. Irmãos, mas nós ficamos por aqui hoje. No próximo estudo, se o Senhor permitir, terminaremos, sabe? Dando uma conclusão a isso tudo que falamos, em nome de Jesus. E agora, irmãos, eu quero ajudar você que nunca fez uma oração aceitando Jesus. Aceite Jesus agora, receba uma nova vida, sabe? Torne-se filho de Deus de verdade. E receba a promessa da vida eterna com Deus. Se você é um desses, faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso, Senhor, eu preciso de um Salvador. E eu te peço, Jesus, dê-me a salvação, perdoa meus pecados. Me dê a vida eterna, Senhor. E me ensine a ter uma nova vida com o Senhor aqui neste mundo e uma vida eterna com o Senhor nos céus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.